Sabe aquela cena que ficou super comum? Da criança que só come com o celular ou tablet na frente? Pois é, o nosso papo de hoje é exatamente sobre isso. Como quebrar essa dependência sem transformar a hora da refeição num campo de batalha. Essa imagem é muito familiar, não é mesmo? O prato de comida ali e os olhinhos da criança totalmente vidrados na tela. Essa virou a realidade de muitas famílias. Aquela que parecia uma solução rápida para fazer a criança comer acabou virando um hábito bem difícil de largar. E aí vem o grande dilema, a pergunta que deixa qualquer pai e mãe de cabelo em pé. Bate aquele medo, né? E se eu tirar a tela e a criança simplesmente não comer? E se virar um chororô, uma briga? É uma preocupação super válida e a gente vai olhar para ela bem de perto. Porque o ciclo é quase sempre o mesmo. Alguém tenta tirar a tela e a reação é imediata. Choro, birra, a boca que se fecha. E aí vem aquele pensamento, quase um suspiro. Ah, deixa, pelo menos está comendo. Parece uma pequena vitória, mas essa paz momentânea pode custar bem caro lá na frente. E o X da questão é exatamente este. Com a atenção toda no desenho ou no joguinho, a criança não está comendo de verdade. Ela está basicamente engolindo no piloto automático. Ela se desconecta do próprio corpo e, com isso, não aprende a sentir a própria fome, a reconhecer a saciedade e a criar uma relação saudável com a comida. Então, esse hábito é bem mais que um simples incômodo. Ele vai plantando umas sementinhas que podem virar problemas maiores no futuro. Vamos entender o que está em jogo de verdade quando o celular vira o principal talher da mesa. E olha só como uma coisa vai puxando a outra. A criança perde a noção dos sinais do corpo, aí come demais ou come de menos. A comida vira só um detalhe, um barulho de fundo, o que piora muito a aceitação de novos alimentos, a mastigação fica de lado e, claro, a refeição vira uma eterna negociação, onde a comida é o ingresso que se paga para ter acesso à tela. Isso aqui resume perfeitamente a raiz de tudo. A função principal da comida, que é nutrir o corpo, dar energia, fica totalmente em segundo plano. Comer deixa de ser sobre sentir o gosto, a textura, e passa a ser só uma atividade mecânica que acontece enquanto a mente está em outro universo. Mas antes de partir para a solução, é legal a gente reconhecer algumas armadilhas. E olha, a intenção aqui não é culpar ninguém, de jeito nenhum. É só para a gente identificar alguns comportamentos que, mesmo cheios de boa intenção, acabam reforçando o problema. O primeiro erro é clássico, usar a tela como uma babá eletrônica para a criança comer sem dar trabalho. O segundo é a famosa barganha, só vai ver o desenho se raspar o prato. E o terceiro é aquela insistência, o aviãozinho que vira um caça-jato atrás da criança pela casa. No fundo, tudo isso cria uma associação super negativa com a comida. Ok, já entendemos o tamanho do problema. E agora, como sair desse ciclo? A boa notícia é que tem jeito, sim, e não precisa ser na base da guerra. Vamos ver um plano de ação prático, passo a passo, para devolver a tranquilidade para a hora da refeição. Vamos ver cada um deles. Primeiro, a regra tem que ser clara e para todo mundo da casa. Na hora de comer, nada de telas. Segundo, vá aos poucos. Reduz o tempo de tela gradualmente até zerar. Terceiro, comece com comidas que a criança já gosta. Isso dá segurança. Quarto, a refeição tem tempo para acabar, uns 20 ou 30 minutos. Não comeu? Tudo bem. Guarda e espera a próxima refeição. Quinto, e esse é crucial, o exemplo. Adultos também sem celular na mesa, comendo juntos. E sexto, tenha paciência. É super normal a criança comer menos no começo. Faz parte. E essa frase aqui, é para guardar no coração, especialmente pensando no passo do tempo limitado. É preciso confiar no corpo da criança. Uma criança saudável não vai passar fome por escolha. Se comeu pouco no almoço, pode ter certeza que a fome vai bater mais forte na próxima refeição. O corpo sabe o que faz. Mas sabe o que é ainda mais importante que esses passos práticos? É a mudança de mentalidade. A verdadeira transformação não está só no que a gente faz, mas em como a gente enxerga a situação. É aqui que a chave vira de verdade. Tudo começa com essa verdade simples, biológica. Fome não é um comportamento ruim que precisa ser controlado. Fome é um sinal do corpo, um processo natural. O corpo avisa que precisa de combustível e a gente come. E é exatamente aí que a tela age. Ela funciona como uma interferência, um ruído que bagunça completamente essa comunicação entre o estômago e o cérebro. A criança simplesmente para de ouvir os sinais que o próprio corpo manda. Agora, atenção, porque essa ideia é libertadora. Ela tira um peso gigantesco das costas de muita gente. O papel do adulto não é fazer a criança comer. Vou até repetir, não é obrigação do adulto garantir que a criança raspe o prato.
Então, se o papel não é esse, qual é? É este aqui. A responsabilidade do adulto é oferecer opções nutritivas e, tão importante quanto, criar um ambiente tranquilo e positivo na hora da refeição. A decisão de quanto comer ou se vai comer é da criança. A mudança, então, é essa. A gente sai de uma mentalidade de fazer comer e entra numa de oferecer comida. A gente troca a necessidade de controlar cada garfada por uma rotina previsível e segura. E no lugar da batalha diária, a gente coloca confiança. Confiança no instinto da criança. E a gente encerra com essa reflexão. Menos controle, mais rotina. A ideia de abrir mão do controle pode assustar um pouco no começo. Mas ao trocar essa necessidade de controlar por uma rotina consistente e um ambiente de confiança, talvez a gente não só resolva a questão da tela, mas construa uma base para uma relação muito mais saudável e pacífica, como a comida, para a vida inteira.